a interferência e já está gravando. Bom, pessoal, boa noite. Hoje nós vamos, com a 8ª aula, encerrar, certo? Não esgotar o tema, mas encerrar as discussões sobre rim nativo, certo? Com o tema microangiopatia trombótica. Um tema muito interessante, certo? Ainda tópico de muita discussão. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje, a gente já falou de glomérulo, já falou de túbulo, vamos falar um pouquinho de vaso hoje, certo? Vamos falar dessa entidade que compromete tanto rins nativos quanto rins transplantados. Vamos falar um pouquinho sobre microangiopatia trombótica. Pois muito bem, qual é o conceito de microangiopatia trombótica? Consiste em uma condição patológica caracterizada por lesão endotelial e trombose. Embora o termo microangiopatia indica a lesão da microcirculação e trombótica indica a presença de trombo, mas não necessariamente o patologista precisa de observar trombose para diagnosticar MAT, certo? Eu vou falar agora a abreviatura, MAT de microangiopatia trombótica. A patogênese da microangiopatia trombótica envolve vários mecanismos. A gente vai ter causada por infecção, por doença autoimune, por deficiência de fatores reguladores da via alternativa do complemento, por medicamentos. Hoje eu vou detalhar um pouquinho sobre as principais etiologias associadas à microangiopatia trombótica. Mas todas essas entidades, elas têm uma característica em comum. Elas levam à lesão da célula endotelial. Então, o que é preciso para haver uma microangiopatia trombótica? Uma lesão daquela célula, um epitélio especializado, que vai revestir internamente os vasos sanguíneos, que são as células endoteliais. Então, a microangiopatia trombótica, ela vai se caracterizar por um estado pró-trombótico. O que significa isso? Não necessariamente eu vou ver trombose na lâmina, mas eu vou ver alterações endoteliais que indicam um estado pró-trombótico. Microangiopatia trombótica, embora seja uma doença vascular, não está no grupo das vasculites. Não é um processo inflamatório, não é primariamente um processo inflamatório do vaso. A trombose pode recrutar célula inflamatória, mas na microangiopatia trombótica, a trombose vem antes da inflamação. E não existe deposição de imunocomplexos. Embora possa haver associação com doença autoimune, a lesão de microangiopatia trombótica não tem imunocomplexo. Geralmente ela está associada por manifestações sistêmicas, aquela anemia hemolítica, microangiopática, trombocitopenia, esquizócitos, aumento de LDH, certo? Alteração de aptoglobina, mas nem sempre. Percebam, diagnóstico de microangiopatia trombótica é histológico, certo? Obviamente, você pode suspeitar clinicamente em um paciente com anemia hemolítica, microangiopática e fatores de risco. Mas o que eu estou querendo dizer? Um patologista pode dar o diagnóstico de microangiopatia trombótica e o paciente não ter o quadro sistêmico. Existem os casos de microangiopatia trombótica restritas ao rim. A gente vai falar um pouquinho sobre elas, certo? Então, basicamente, a microangiopatia trombótica consiste em lesão endotelial que vai predispor à ocorrência de trombose. E qual é o conceito de trombose, pessoal? Eu acho interessante que eu sou patologista, mas eu só fui, assim, entender o conceito de trombose no meu 3º ano de residência. Trombose é coagulação intravascular no indivíduo vivo, certo? A trombose é caracterizada pela formação de um coágulo dentro do vaso de um indivíduo vivo, seja um vaso arterial ou um vaso venoso, ok? Então, este é o conceito de trombose e é sobre esta entidade que nós vamos discutir mais nos próximos slides, a microangiopatia trombótica. Quais são as condições associadas à MAT? Aí nós vamos ter uma lista, certo? Quando a gente pensa em MAT no contexto da nefrologia, a gente pensa na síndrome hemolítica urêmica, certo? Que tem relação com infecção por determinadas cepas de E. coli, que levam à produção da toxina Shiga, que é uma toxina lesiva ao endotélio. Nós temos a púrpura trombocitopênica trombótica, que está mais associada a quadro neurológico, certo? E com a deficiência da atividade da ADAM-ST13, certo? Nós temos doenças autoimunes que podem levar a microangiopatia trombótica, lúpus, síndrome do anticorpo antifosfolipídio, crise renal da esclerodermia,
Temos MAT induzida por fármacos, vamos colocar aí o contexto do paciente transplantado. A ciclosporina, muito utilizada antigamente, não tão antigamente assim no transplante renal, é uma causa importante de microangiopatia trombótica. Outros inibidores de calcineurina podem estar relacionados, como tacrolimo, por exemplo. Nós temos a pré-eclâmpsia como uma causa de lesão endotelial e também de microangiopatia trombótica. A anemia falciforme, ela é colocada por alguns como na categoria de microangiopatia trombótica, mas em outros artigos não coloca. É meio controverso, mas sim, a anemia falciforme é um estado protrombótico, onde vai haver uma lesão endotelial, certo? E nós temos também, no contexto do paciente transplantado, a rejeição mediada por anticorpos, onde vai haver um processo de ativação das células endoteliais, neste caso, mediado por anticorpos anti-HLA, certo? Também é uma condição que pode estar associada a uma microangiopatia trombótica. Só detalhando um pouco sobre MAT associada a drogas, várias classes de medicamentos podem estar implicadas. Nós temos aqui uma MAT imunomediada, no caso da quinidina, toxicidade direta pelos medicamentos, no caso de imunossupressores, como os inibidores da calcineurina, e também interferon, inibidores de VEGF, quimioterápicos e também a cocaína, e outras microangiopatias onde o mecanismo não é bem esclarecido, como no caso de antiagregantes, como a ticlodipina. Acredita-se que ela possa induzir anticorpos anti-ADAM-ST13, ADAM-TS13, perdão. E eu vou falar um pouquinho sobre o papel desta proteína, porque ela cada vez mais é estudada para auxiliar no diagnóstico e na classificação das microangiopatias trombóticas. Quando a gente pega a etiologia de microangiopatia trombótica, eu pesquisei, pessoal, alguns artigos que tentavam categorizar, por assim dizer, dividir as microangiopatias trombóticas, agrupá-las em determinados grupos. E esse artigo aqui, do ano de 2018, foi o que eu encontrei que foi mais didático. Ele dividindo as microangiopatias trombóticas, primeiro, em primárias, sendo as primárias hereditárias e adquiridas, certo? E colocando na metade inferior da projeção as causas secundárias. E aqui entra a MAT induzida por drogas, a MAT associada à nefrosclerose hipertensiva maligna, associada a neoplasias malignas, a glomerulopatias, a síndrome HELP, a doenças infecciosas. Ele aborda um outro grupo de MAT secundária, que é aquele associado a doenças infecciosas, não só a síndrome hemolítica urêmica clássica, mas também a infecção pneumocócica, a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana, a infecção pelo citomegalovírus. Basicamente, qualquer um destes agentes de MAT, o que eles têm em comum? Eles têm a capacidade, por algum mecanismo, lesar a célula endotelial. Vamos pegar, por exemplo, uma MAT associada à infecção pelo SARS-CoV-2, a COVID-19. A gente sabe que o vírus tem um tropismo pela célula endotelial, pelo fato de a célula endotelial expressar o receptor da enzima da conversora da angiotensina 2. A gente tem os exemplos de MAT primária, onde existe ou uma redução da atividade da enzima ADAM-TS13, ou então existem deficiências de fatores inibidores da via alternativa do complemento, ou seja, é um grupo muito grande. O que esse grupo vai ter em comum? Lesão de célula endotelial. Todos esses agentes, em maior ou menor grau, lesam a célula endotelial. Célula endotelial, vamos lembrar da tríade de Virchow, que está lá no Robbins. São os fatores que induzem a estados protrombóticos. Lesão endotelial, estase, hipercoagulabilidade. O que nós temos na microangiopatia trombótica? Um estado protrombótico mediado por lesão endotelial. Vamos entender um pouquinho mais destes mecanismos fisiopatológicos. A enzima ADAM-TS13, ela é reconhecida como apresentando um papel importante na patogênese da púrpura trombocitopênica trombótica. Vamos entender a função dessa enzima. Em condições habituais, o que ela faz? Ela faz a clivagem do fator de von Willebrand. O que é o fator de von Willebrand? É uma proteína complexa, multimérica, que tem como função predispor a um estado pró-coagulação.
O fator de von Willebrand consegue interagir com as plaquetas, certo? Por meio de receptores localizados na superfície plaquetária, e ele tem a capacidade de estabilizar o fator 8 da coagulação, ou seja, o fator Willebrand, ele induz a um estado protrombótico. Quanto mais fator de von Willebrand é liberado pela célula endotelial, ele fica armazenado nos corpos de Weibel-Palade nas células endoteliais. Quanto mais fator de von Willebrand é liberado, mais existe um estado protrombótico. Mas nós temos uma enzima que, em condições fisiológicas, degrada esses multímeros do fator de von Willebrand. No caso da púrpura trombocitopênica trombótica, existe uma redução da atividade desta enzima. Pode ser tanto por deficiência genética, quanto por produção de autoanticorpos dirigidos contra essa proteína. O que vai acontecer? Esses multímeros do fator de von Willebrand não serão mais clivados, consequentemente, vai haver uma maior tendência à agregação plaquetária. Maior tendência à agregação plaquetária, a gente sabe que a trombose envolve vários processos iniciadores. Um deles é a agregação plaquetária. As plaquetas possuem capacidade de liberar mediadores como serotonina, ADP, cálcio, que estão envolvidos na ativação da cascata da coagulação e vai se formar o trombo. Ou seja, uma célula endotelial ativada predispondo a um evento trombótico. Essa é a patogênese da púrpura trombocitopênica trombótica, ok? Nós temos ainda a MAT mediada por complemento, também chamada de Chu atípica. Aí, este artigo de revisão, ele fala o seguinte: existe uma diferença, certo, de nomenclatura. Alguns artigos optam por chamar de Chu atípica qualquer uma que não se enquadra ou na púrpura trombocitopênica trombótica ou na síndrome hemolítica urêmica. Então, a MAT mediada por complemento está dentro do espectro da Chu atípica. Mas se você tiver evidência, certo? A gente sabe que nem sempre é fácil da gente observar essa evidência de que existe alguma desregulação na via alternativa do complemento, tanto pela deficiência de um inibidor ou pela produção de algum autoanticorpo, você vai ter uma MAT que vai estar enquadrada na categoria de Chu atípica. Mas se você tiver a informação do complemento, você pode chamar de MAT mediada pelo complemento. Então, basicamente, quais são os possíveis mecanismos pelos quais pode haver MAT? Ou toxinas, ou lesão endotelial direta, ou alteração na atividade da ADAMTS13, ou então desregulação de fatores reguladores da via alternativa do complemento. Eu vou falar um pouquinho melhor em esquemas gráficos nos próximos slides. Interessante que a MAT mediada por complemento possui pontos em comum com glomerulopatia do C3. O paciente pode ter microangiopatia trombótica com glomerulopatia do C3. Só que as mutações, elas são diferentes. Pacientes que têm maior predisposição à Chu atípica apresentam mutação na porção N-terminal do fator H. E aqueles que possuem uma predisposição à glomerulopatia do C3 apresentam uma mutação em outro locus, na porção C-terminal. Ou seja, a mutação envolve um fator regulador da via alternativa do complemento, mas em diversos loci, certo? E aí nós temos fenótipos diferentes, mas que podem convergir em determinados casos. Então, aqui nós temos como funciona a via alternativa do complemento. O que é a via alternativa do complemento? É aquela na qual a clivagem espontânea do fator C3. Em condições normais, essa clivagem não vai levar a uma ativação exacerbada da via alternativa. O que é a ativação da via? O C3 clivado vai se juntar ao fator B e o fator D de dado vai levar à clivagem do fator B e vai levar à formação do complexo C3b-BB, que vai ser importante para a formação da C5 convertase. E a C5 convertase faz o processo de formação do complexo de ataque à membrana com lesão endotelial, agregação plaquetária e trombose. Em condições normais, nós temos fatores inibidores dessa alça de amplificação da via alternativa, como o fator H, como o fator I, como a proteína CD46, são alguns fatores reguladores. Mas em casos de Chu atípica, existe ou uma deficiência ou mutações inativadoras destes fatores reguladores, ou então a produção de autoanticorpos que vão inibir esses fatores
que deveriam inibir a amplificação da via alternativa do complemento. Via alternativa desregulada, você vai ter lesão endotelial, você vai ter um estado protrombótico, e aí vai caracterizar a microangiopatia trombótica. Aqui nós temos um esquema de um artigo do New England, certo? Uma revisão de microangiopatia trombótica também, que mostra como é a célula endotelial em condições normais. Então, a via alternativa leva à clivagem espontânea do C3, porém, o complexo de ataque à membrana não se forma porque existem os fatores inibidores, como o fator H, o fator I, certo? A proteína MCP, CD56, que levam, perdão, CD46, que levam à inibição. Porém, em pacientes com alterações nesses fatores, envolve principalmente o fator H, por assim dizer, esse bloqueio para a alça de amplificação ele é cessado, então vai se formar C5 convertase, com complexo de ataque à membrana, trombose e recrutamento de células inflamatórias. É um outro mecanismo de MAT. A gente discutiu MAT relacionada a comprometimento da atividade da ADAMTS13, a chigatoxina, a infecções, a medicamentos, e nós temos a MAT relacionada à desregulação da via alternativa do complemento. Mas, saindo da fisiopatologia e vindo para a anatomia patológica. Por que eu falei tanto de fisiopatologia? Vocês podem observar que geralmente eu falo menos de um slide de fisiopatologia, eu foco na patologia. Por quê? Porque, infelizmente, o patologista é meio limitado para dar o diagnóstico etiológico da MAT. Às vezes a gente consegue, mas muitas vezes a gente não consegue. Por quê? Qualquer MAT vai ter um aspecto microscópico muito semelhante. Então, a gente precisa conhecer fisiopatologia, mecanismo, para que a integração clínico-patológica permita a definição etiológica. A microangiopatia trombótica pode estar presente como uma lesão aguda ou uma lesão crônica. A MAT aguda é caracterizada pelas seguintes alterações: um glomérulo com redução do número de hemácias devido à oclusão do polo vascular por microtrombos, alças enrugadas devido à redução da vascularização, a alça ela tende a se colapsar, uma expansão subendotelial, a gente tem, certo, uma rarefação da lâmina interna da membrana basal, um edema subendotelial decorrente dessa lesão, dessa ativação do endotélio, lise do mesângio, também chamada de mesangiólise ou dissolução do mesângio, que está associada a uma isquemia glomerular importante, tumefação de endotélio, presença de trombos. Percebam, eu estou falando de microangiopatia trombótica, mas eu estou falando mais de endotélio que de trombo. Nós não precisamos de trombose para diagnosticar microangiopatia trombótica. Se tiver, ótimo, facilita a vida do patologista. Mas eu posso diagnosticar MAT se eu observar sinais de ativação da célula endotelial. Se tiver trombo, melhor ainda. Nós temos hemácias extravasadas também, porque existe sim um processo de lesão endotelial, deposição de fibrina na parede do vaso, ativa a cascata da coagulação, certo? A gente vai ter a trombina, que vai converter fibrinogênio em fibrina, então vai haver deposição de fibrina e também injúria tubular aguda devido a um processo de isquemia dos compartimentos renais. Essa é a MAT aguda. Na MAT crônica, nós já observamos sinais, tantas alterações agudas, mas já observaremos sinais de remodelamento de alças capilares, com duplicações de alças. A gente pensa aí, o pessoal do transplante, pensem logo na rejeição crônica mediada por anticorpos, onde existe uma ativação endotelial persistente, com remodelamento vascular, com duplicação de alça, a glomerulopatia crônica do transplante. A rejeição crônica mediada por anticorpos pode ser entendida no espectro da microangiopatia trombótica crônica, mesmo que não sejam observadas lesões de trombose sempre ao exame microscópico. Existe ainda uma tendência à expansão mesangial, aquele glomérulo, devido à mesangiólise, certo? Ele pode ficar tumefeito, edematoso. Lesões crônicas já apresentam padrão de GESF cicatricial e os vasos podem apresentar fibrose intimal e sinais de recanalização do trombo. Na imunofluorescência, uma MAT deve marcar o quê? Fibrinogênio. Apenas fibrinogênio na parede do vaso. E mesmo que não haja trombose, você pode observar a presença do fibrinogênio. Já indica ativação endotelial
e algum grau de polimerização da fibrina, ok? Pode haver uma marcação fraca para IgM-C3 e pode haver imunocomplexos? Pode, certo? Na MAT induzida por infecções, na MAT por nefrite lúpica, mas a gente geralmente não vai observar o imunocomplexo na área, no vaso com microangiopatia. A gente vai observar no glomérulo, com glomerulonefrite, mas na microangiopatia, no vaso, apenas fibrinogênio. Do ponto de vista da microscopia eletrônica, nós vamos observar tumefação de células endoteliais, esqueçam este H aqui, expansão da zona subendotelial, os tactoides de fibrina, que são fragmentos de fibrina ocluindo o lúmen do vaso, eritrócitos fragmentados, eletronlucência. O que é eletronlucência? É como se a matriz mesangial ficasse mais clara, ela vai passar pelo processo de mesangiólise. E na fase crônica, duplicações de membrana basal. São características de microscopia eletrônica que indicam um dano endotelial persistente com deposição de fibrina, certo? Pode ter imunocomplexo? Pode. Mas aí, no caso de determinadas causas de MAT, geralmente doenças autoimunes ou infecções, ok? Em infecções, pode haver deposição de imunocomplexos. Então, qual é o papel do médico patologista no contexto da MAT? Nós fazemos o diagnóstico histológico, certo? Lembre-se, nem sempre, nem toda MAT vai ter o quadro clínico da anemia hemolítica microangiopática. E nem sempre a gente precisa de ver trombose para diagnosticar MAT. A gente tem que observar uma célula endotelial ativada. Nós confirmamos o comprometimento renal, que é muito comum pelas lesões relacionadas à MAT, nós buscamos o agente etiológico, quando possível. E eu vou mostrar aqui alguns casos de MAT onde foi possível identificação do agente etiológico. É importante diferenciar MAT histológico de MAT clínica. Microangiopatia trombótica é um termo histológico. A gente transpõe ele para a clínica, mas é essencialmente um termo histológico. É a gente observar um endotélio lesado, podendo ou não haver trombose naquele momento associada. É importante a gente falar se é um quadro agudo ou se é um quadro mais crônico e pesquisar outras doenças associadas, como glomerulonefrites. Então, vamos ver aqui algumas fotos de lâminas. Então, uma característica que chama a atenção para a MAT é um glomérulo que é menos perfundido. Vocês estão vendo aqui que as alças capilares glomerulares são todas obstruídas por esse material que no maçom, a fibrina fica bem avermelhada no maçom. Então, aqui está havendo uma oclusão difusa das alças capilares glomerulares. Aí fica bem mais fácil para a gente como patologista, porque eu estou vendo uma trombose, microtromboses difusas, e esse glomérulo ele vai murchando, porque vai faltar sangue para ele. Essa fibrina vai impedir as hemácias de chegarem. Então, existe um alargamento do espaço urinário. As alças vão ficando mais enrugadas, certo? Devido a uma hipoperfusão neste compartimento glomerular. Quando a gente observa isso aqui, pessoal, o diagnóstico de MAT fica facílimo. O glomérulo todo obstruído, cheio de fibrina. A fibrina tem essa capacidade de pegar bastante eosina na coloração de HE. A gente observa alguns neutrófilos, porque é normal, certo? Os trombos, por si só, eles induzem a um estado pró-inflamatório, eles recrutam neutrófilos, e a gente tem que lembrar que no trombo não tem só plaqueta, não tem só hemácia, não tem só fibrina. Tem neutrófilos que ficam aprisionados ali no meio. Então é importante, eu estou vendo o neutrófilo, é uma glomerulonefrite. Não necessariamente. Pode ser uma microangiopatia trombótica. Como é que eu faço a diferença? Contexto clínico, imunofluorescência, marcou só fibrinogênio, marcou outras ou marcou imunoglobulina, fator do complemento. Microscopia eletrônica para pesquisar depósitos eletrondensos e por aí vai. Aqui um outro glomérulo onde é muito bom, certo? Nesse caso a gente fala que é MAT com toda tranquilidade, bate o olho, é um diagnóstico que leva o quê? 5 segundos? Não, microangiopatia trombótica, certo? Bem aqui no polo vascular, um belo microtrombo, um belo trombo de fibrina obstruindo bem no polo vascular. A gente observa aqui a extensão para os capilares. A gente observa, tudo bem, tem algumas alças com hemácias, mas outras alças sem sangue, certo? E aqui já começando a haver o alargamento do espaço urinário, como se esse trombo fosse murchando o glomérulo. É como se a gente imaginasse um glomérulo como um balão e o trombo impede a entrada do ar. Então, aos poucos, ele vai murchando.
A gente pode observar alteração de microangiopatia não só no glomérulo, é importante a gente observar as arteríolas também. Quando a gente fala angiopatia, a gente está falando de capilar glomerular, a gente está falando de arteríola, certo? Está falando de vênula também, mas principalmente arteríola e capilar glomerular. São os compartimentos vasculares afetados pela microangiopatia trombótica. Aqui nós temos um caso de síndrome hemolítica urêmica, certo? Foram fotos retiradas da internet. A gente observa o padrão de trombose das alças capilares, oclusão de alças. Na síndrome hemolítica urêmica, a gente observa com mais frequentemente polimorfonucleares e aqui a alteração chamada de mesangiólise, que nada mais é do que a dissolução do mesângio. Se eu perguntar para vocês, apontem o mesângio aqui, fica difícil da gente apontar. A gente não sabe o que é alço, o que é endotélio tumefeito, o que é mesângio. A mesangiólise é uma alteração comumente associada à microangiopatia trombótica. Aquele mesângio perde a sua arquitetura devido à trombose, certo? Ao edema que vai acontecer devido à isquemia neste compartimento glomerular. Aqui nós temos um caso nosso, certo? Um caso do HGF, se não me engano. Não é do HGF, não. Acho que a doutora Maria Luísa está aí. Foi ela que encaminhou essa biópsia. Não sei se era HGF ou Monte Clínico, certo? Onde a gente pode observar glomérulos grandes. Esse é um paciente transplantado que tinha viremia paracitomegalovírus positivo. E tem esses glomérulos aqui aumentados, tumefeitos. Aí a gente vai vendo maior aumento, olha só, eu não estou vendo trombose, mas eu estou vendo uma célula endotelial ativada. As alças estão todas ocluídas, as células endoteliais estão obstruindo o lume dos vasos e a gente tem aqui, ó, uma inclusão citomegálica em olho de coruja, certo? Aqui é o que nós chamamos de glomerulopatia aguda pelo citomegalovírus, que nada mais é do que uma forma de microangiopatia trombótica relacionada ao CMV, paciente do HGF, né? E lembre-se, o CMV é um vírus que tem tropismo pela célula endotelial. Ah, mas o paciente não apresentava alterações sistêmicas de microangiopatia trombótica. Nem sempre uma microangiopatia trombótica histológica vai... Ah, mesmo, acabou perdendo o enxerto. Nossa. Enfim, mas existe um processo de ativação endotelial mediado, certo, por um agente viral que tem um tropismo pela célula endotelial. Aqui nós temos um outro exemplo, esse aqui já é um caso de necrópsia, certo? De um paciente que faleceu, foi encaminhado para o serviço de verificação de óbitos devido a uma crise falcêmica gravíssima. Então, a gente tem aqui alterações relacionadas à doença falciforme. Por que eu estou falando que é doença falciforme? Percebam o formato das hemácias nos capilares glomerulares. Elas não são redondinhas, elas são falcizadas. A anemia falciforme também é caracterizada por uma lesão endotelial importante, que envolve mecanismos como falcização, redução dos estoques de óxido nítrico, certo? Liberação de VEGF. Então, aqui a gente consegue ver a nefropatia relacionada à doença falciforme, com hemácias falcizadas, que também vão levar a um estresse endotelial importante. Além disso, nós temos no contexto do paciente transplantado, hoje eu estou falando bastante de transplante, né? Mas a rejeição mediada por anticorpos na sua forma crônica também pode ser entendida como uma lesão endotelial, certo? Eu tive o prazer de apresentar minha qualificação semana passada, a doutora Cláudia estava presente, e eu abordo muito isso, a questão da microangiopatia trombótica, da rejeição mediada por anticorpos, ser entendida primariamente como um processo de ativação da célula endotelial. Estando ou não o anticorpo presente, na rejeição mediada por anticorpos vai haver ativação endotelial. Aqui é um quadro mais crônico, onde a gente pode observar na prata duplo contorno de alças capilares. A microangiopatia trombótica, na fase crônica, faz um padrão membrano-proliferativo, certo? Que nós chamamos, no contexto do paciente transplantado, de glomerulopatia crônica do transplante. Pode ter relação com rejeição, pode ter relação com toxicidade inibidor de calcineurina e pode também ter relação com desregulação de fatores reguladores da via alternativa do complemento, ou a autoanticorpos, ou então a deficiências genéticas que só vão se manifestar no pós-transplante. Eu li um artigo
pesquisando para apresentar essa aula que cerca de 15 a 20% dos pacientes transplantados que têm microangiopatia trombótica não explicada, ou seja, ele não tem DSA, os níveis de tacrolimo estão ok, não tem evidências de síndrome hemolítica urêmica, de outras etiologias, eles, na verdade, apresentam um quadro de Chu atípica, com desregulação, certo? Geralmente com inibição dos fatores que iriam inibir aquela alça de retroalimentação da via alternativa, principalmente o fator H. Temos também COVID-19, certo? O SARS-CoV-2 tem um tropismo pela célula endotelial. Este caso aqui foi biopsiado no HGF no ano passado, que nós observamos claramente um glomérulo que está murchando, hemácias no espaço urinário, aqui uma trombose bem no polo vascular, uma arteríola com alterações reativas, o padrão em casca de cebola com oclusão de lúmen. Perceba, tem alteração endotelial, mas não tem trombose. E aqui um glomérulo francamente isquêmico, com mesangiólise, o mesângio está derretendo, o glomérulo está todo hemorrágico, certo? Decorrente de uma isquemia importante devido à trombose no polo vascular. Temos também a microangiopatia trombótica da nefrosclerose hipertensiva, onde aquele padrão de onion skin, casca de cebola, fica ainda mais evidente. É um padrão geralmente presente na hipertensão maligna ou na crise renal esclerodérmica, certo? Onde a gente observa claramente esses vasos com padrão em casca de cebola, esse edema fibromixoide intimal. Sugere a hipertensão maligna, mas nesse caso existe uma clínica que sugere muito também, uma correlação clínico-patológica. E aqui nós temos a CIVD. Alguns autores consideram como uma microangiopatia trombótica, mas é um mecanismo um pouco diferente, certo? Mas a gente consegue ver a presença de trombose difusa de capilares glomerulares. Essa também é uma imagem retirada de um rim de necrópsia. A gente vê muita microangiopatia trombótica em rim de necrópsia como complicação de processos infecciosos. Imunofluorescência de microangiopatia trombótica só vai marcar fibrinogênio. Pode marcar imunocomplexo, mas aí está no contexto de glomerulonefrites. Do ponto de vista da microscopia eletrônica, a gente vai observar sinais diretos e indiretos de ativação da célula endotelial. O primeiro deles é que a célula endotelial ela fica grande, certo? Ela ocupa quase o lumen todo do vaso e existe uma tendência às áreas em volta do endotélio ficarem mais claras devido ao edema subendotelial, à eletronlucência tanto no mesângio quanto na lâmina rara interna da membrana basal. Em casos avançados, a gente já começa a ver os tactoides de fibrina. A fibrina ela fica bem escura no exame de microscopia eletrônica. Então, aqui a gente tem uma alça capilar obstruída e aqui a presença dessas tiras, por assim dizer, essas raias, que nada mais são do que tactoides de fibrina em meio a debris celulares. Aqui nós temos alterações mais crônicas, como o enrugamento da membrana basal glomerular, devido a uma isquemia glomerular persistente, e aqui uma oclusão importante do lúmen, com eritrócitos, hemácias fragmentadas, e aqui também os tactoides de fibrina. E lembrem-se, nós não observamos de rotina imunocomplexos, depósitos eletrondensos na microangiopatia trombótica. Só rapidinho falar sobre 3 outras doenças vasculares, certo? Um slide para cada uma. A nefrosclerose hipertensiva benigna, que é muito mais comum do que a MAT relacionada à hipertensão, a nefrosclerose maligna, vai se caracterizar basicamente por um espessamento fibroso da íntima de artérias de médio e pequeno calibre. A gente observa aqui o maçom, a camada íntima, por ter colágeno, ela fica azulada, e a gente consegue ver que existe uma tendência a estreitamento do lúmen e alargamento da parede devido a espessamento fibroso intimal. Outra alteração comumente observada é a hialinose arteriolar. Existe a deposição de material PAS positivo. Por que acontece essa hialinose? Porque em pacientes hipertensos, diabéticos, existe uma tendência à progressiva necrose das células da parede, da arteríola, e essa necrose vai hialinizar. O que é hialinizar? Vai haver a deposição de proteína para substituir as células lisadas. É o que nós chamamos de hialinose arteriolar. Temos também a embolia de colesterol, pode acontecer, causa de disfunção
aguda em paciente com quadro de aterosclerose acentuada. Essa aterosclerose acentuada pode levar à fragmentação de uma placa e a gente vai ver a oclusão do vaso por um êmbolo de colesterol. Como é que eu sei que é um êmbolo de colesterol? Porque o colesterol forma esse material cristalóide que a gente está observando aqui, que promove uma reação inflamatória secundária com tendência à oclusão do vaso. E, por último, a trombose de veia renal, que nós podemos observar sinais indiretos de trombose de veia renal. Lembrar que é uma condição que pode afetar determinados pacientes, como pacientes com nefropatia membranosa. Quando que a gente pode suspeitar pela biópsia, embora geralmente uma biópsia não seja coletada para diagnosticar trombose de veia renal? Você vai usar outros métodos. Mas no caso de uma coleta de biópsia, a gente observa uma importante congestão glomerular. A gente não observa a microangiopatia trombótica, apenas um glomérulo muito aumentado e muito congesto. A gente pensa se existe uma trombose, existe uma obstrução ao fluxo vascular, então faz sentido esse glomérulo estar mais congesto, aumentado. Pode haver polimorfonucleares, mas a gente pode observar nas vênulas remanescentes pequenos microtrombos, ok? Essa trombose de veia renal, a gente pode observar trombose, dependendo da sua extensão e do seu comprometimento, também pegando as vênulas, que são os vasos venosos que nós conseguimos observar na biópsia renal. Pessoal, era isso que eu queria passar. Espero ter contemplado este último tópico de rim nativo, certo? As doenças vasculares, e estou à disposição para dúvidas. Interessante, André. Você, na classificação, na etiologia, você não citou a hipertensão maligna, né? Eu já estava pronta para lhe perguntar. Ah, mas ela está aqui.